Eu vejo Deus além do céu azul, do arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, no gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim. Em todos os olhos meus, eu vejo Deus na imensidão do mar. Aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Eu vejo Deus numa estrela brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas de uma canção, no raio, no trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim. Em todos os olhos meus, eu vejo Deus na imensidão do mar. Aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Bom dia mesmo, é uma satisfação estar com vocês nesta manhã de quarta-feira, mais uma manhã. Hoje a gente está começando mais cedo, normalmente a gente começa a partir das 8h30, mas hoje já começamos alguns minutos antes, porque depois temos algumas atividades externas aqui que eu vou precisar participar. De toda forma, o vídeo vai ficar e as pessoas vão ter acesso, vão refletir, vão orar com a gente neste episódio do Buscando Reforço no meio da semana, que é um momento em que a gente para ler a Bíblia, para conversar um pouco, para se olhar, para se encontrar e para partilhar algumas informações também a respeito da nossa paróquia, da paróquia anglicana, a paróquia anglicana São Filipe. Eu sou Isaías Torquato, eu estou e exerço a função de pároco aqui na paróquia anglicana São Filipe, que fica na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, na rua Rio Verde, 1257. Se você quiser entrar em contato conosco, pode fazer pelo Instagram, pode fazer pelo WhatsApp, mandando sua mensagem no 62 992322157. Manda o seu pedido de oração, manda o seu comentário. Será uma satisfação imensa, é uma satisfação muito grande estar com cada qual de vocês nessa perspectiva de um momento de oração entre nós, algo muito necessário nos dias de hoje, nos dias em que a gente está vivendo os desafios cotidianos. Aliás, o meu desejo também é que este momento que antecede o trabalho, que a gente chega no trabalho e vai se organizar, cada qual está indo para a farmácia, para o hospital, para os seus ambientes de trabalhos mais variados, possam parar um instante, rezar, acalmar o coração, dedicar esse tempo no meio da semana para oração. A canção que nós ouvimos, Eu Vejo Deus, tocada por Ávila Ellen e também cantada por mim, olha só que coisa, é de um compositor chamado José Carlos, lá de Pernambuco. Vale a pena uma observada na letra dessa canção. A letra dessa canção tem tudo a ver com o que a igreja, a comunhão anglicana no mundo todo tem proposto como tempo da criação, o momento em que a gente tem refletido, buscado refletir sobre ecologia, preservação da criação, cuidado com a preservação do mundo em que nós vivemos.
viver e refletir como igreja a melhor forma de cuidar das possuidores, dominadores do planeta. Ivone Gebara, que é uma teóloga que eu gosto muito, Ivone Gebara, que é uma teóloga que eu gosto muito, uma teóloga brasileira, filósofa também, professora de teologia, ela diz que a gente não se dá conta da importância que a gente precisa dar ao ar, à planta, aos insetos, aos animais. E o budismo já faz isso há muito tempo. O budismo compreende a natureza e a criação como um todo como algo contido, mutuamente contido, sem ser separada da gente, sem que a gente se separe uma das outras, se imagine individualista de forma separada do mundo e da criação. Mas a proposta da Igreja Anglicana, da Comunhão Anglicana, é pensar exatamente com urgência a busca da paz, a busca da justiça e da preservação do tempo que nós estamos vivendo, como um tempo que é tão desafiador, em que se queima os biomas, que se queima as florestas. Então é muito importante que a gente se debruce um tanto sobre essa temática, e a canção nos ajuda. Você pode localizar também na internet em PDF o Guia de Celebração Tempo da Criação, que a justiça e a paz fluam entre nós. É belíssima a produção, vale a pena a gente então buscar, se informar, refletir e ler a esse respeito. Quero dar um abraço a você que nos acompanha aí do outro lado. Já estou vendo aqui que está presente uma série de pessoas. Continuo precisando atualizar os óculos, e se eu quiser ver quem está, eu tenho que chegar bem pertinho. Eu estou vendo ali, ó. Bom dia a todas vocês. Estou vendo aqui que já mandaram bom dia para a gente. Eu mando meu abraço para vocês. Bom dia para vocês. O evangelho que nós vamos ler hoje, ele é o evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versos 22 em diante. Vamos ler de forma bem atenta para ver os detalhes do texto bíblico e o que é que ele pode falar para a gente pela manhã. Não é um texto fácil de compreensão, a gente precisa de hermenêuticas profundas para refletir o que é que Jesus está dizendo, o que é que Jesus está propondo com esse texto, ou melhor, o que as comunidades em torno do nome de Marcos refletiu acerca desse momento na vida de Jesus. Diz assim o texto: então levaram a Jesus uma pessoa endemoniada que era cega e não falava. Vou repetir. Então levaram a Jesus uma pessoa endemoniada, cega, que não falava. Jesus então curou de modo que ela falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntaram: será que ele não é o filho de Davi? Olha aí, um sinal, uma pergunta. Será que ele é filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsa os demônios através de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Sabendo o que eles estavam pensando, novamente com a mesma conexão do texto bíblico do ano passado, da semana passada, em que Jesus via ao Judas Iscariotes questionando sobre o perfume que foi lançado sobre o corpo de Jesus, né? Aqui também Jesus percebe que os fariseus, o que eles estavam cochichando, o que eles estavam comentando inadequadamente. Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus então diz: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado, e toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não poderá durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino poderá sobreviver? Se através de Beelzebul, que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios de vocês, por isso serão eles mesmos que julgarão vocês. Mas se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Ainda, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte? Só depois poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo
está espalhando. É por isso que eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Palavra difícil, que fica difícil a gente dizer que é palavra do Senhor, só porque colocaram na boca de Jesus, através de uma tradição oral longa de muitos tempos, mas de toda forma é uma palavra que expressa o tempo da vida e a forma como as pessoas viviam a fé 30, 40 anos depois de Jesus ter sido morto. O primeiro ponto que a gente observa nesse texto é aquele mesmo ponto que nós observamos no texto da semana passada, de Mateus 26, de 6 a 13, em que a gente tinha 3 grupos de pessoas que eram discriminadas, recriminadas e excluídas da sociedade. A pessoa com enfermidade na pele, a mulher que não era aceita na tradição judaica com facilidade, estou sendo gentil para dizer que ela não era aceita com facilidade, para não dizer que de fato ela não era aceita em sua integridade, né? Na íntegra. E o grupo dos organizadores da vida, dos donos da justiça, das pessoas que estavam, vamos dizer assim, donas da verdade, né? Então, além, claro, do que a gente disse, do grupo de Jesus e dos grupos de Jesus e as pessoas que estavam ao redor. É muito importante a gente lembrar que sempre ocorreu no entorno de Jesus, eu não vou nem dizer da igreja, nem vou dizer da instituição, porque aí a instituição e a igreja por si só já tem uma natureza de inclusão e exclusão, né? De inclusão à medida que a gente tem a utopia de encontrar pessoas para propor salvação, propor mudança de comportamento, estar nos espaços de resistência, enfrentamento, de luta no cotidiano, mas também de exclusão quando a gente não sabe lidar com as temáticas, com os desafios cotidianos e diários, e aí, por falta de tato, por falta de consciência e discernimento pastoral, essas pessoas também vão se desiludindo nas nossas convivências e as nossas vivências, e aí vão saindo do nosso meio, e muitas delas inclusive traumatizadas, entristecidas, chateadas, porque a igreja não é um lugar seguro, a igreja não é um lugar de proteção. Aliás, a gente pode dizer, a gente que é de tradição cristã e é ligado à igreja, a gente pode dizer que a grande maioria das pessoas que se aproximam da instituição igreja, que a grande maioria das pessoas que se aproximam da instituição religiosa, ela tem sérios problemas quando se depara que este ambiente é um ambiente humano e que também pode propiciar não segurança. Na mesma medida e no mesmo peso, a gente pode entender hoje, ou buscar entender, por exemplo, que a igreja, muitas das igrejas, não é igreja segura para pessoas LGBTQIAP+, não é igreja segura para pessoas negras, não é segura para mulheres, não é segura para crianças, não é segura por uma série de fatores, a gente vai observando. E esse texto de hoje, especificamente, ele já começa com um desafio de uma reflexão que pouco a gente faz, que é a reflexão do capacitismo. Aqui na nossa paróquia nós temos 2 pessoas, o Wagner e a Ana Bandeira, que trabalham a perspectiva da pesquisa com pessoas com deficiência. E se indica para a gente um desafio muito grande. O texto é de como lidar com as pessoas com deficiência. Na tradição cristã, é muito tranquilo colocar as curas de Jesus, as curas que atribui a Jesus o poder sobrenatural, o crístico, ou da deidade que se manifesta para fora do corpo de Jesus a partir do poder de cura, e para dentro a partir dessa perspectiva holística, teológica, sobrenatural de Deus que encarna. E aí, para provar essa existência dessa deidade que é poderosa, o texto diz que levaram a Jesus uma pessoa endemoniada, cega e muda. E a gente sabe, a gente já tem uma caminhada neste tempo
de saber que as pessoas não são endemoniadas por serem adoecidas ou estarem adoecidas ou por adoecerem, por ter um problema, uma intercorrência na sua vida. Qualquer de nós pode perder a audição, pode perder a vista, pode deixar de andar, qualquer de nós. E nessa perspectiva que a gente nem se dá conta, a gente é tão preconceituosa, tão discriminadora, que ler textos como esse não para dizer, meu Deus, é um texto que, para afirmar o poder de Jesus, coloca um grupo social como sendo endemoniado. E essa cultura se perpetuou durante séculos. E aí este grupo de pessoas com deficiência, pessoas cadeirantes, pessoas cegas, pessoas com dificuldades de audição ou com perda total de audição, eles não são os textos mais agradáveis. A segunda parte do texto bíblico, ela vai indicar então agora, depois dessa intervenção divina para curar, para transformar, para dar compreensão do que estava acontecendo, uma luta sobre, a despeito do que estava do que é natural, porque a gente tem uma luta absolutamente humana existindo entre nós cotidianamente. A gente luta com a gente mesmo, a gente luta com as outras pessoas, e a gente precisa refazer essa cultura de paz, a gente ter tranquilidade, ter equilíbrio, se relacionar de forma equânime, saudável entre todas as pessoas, inclusive com quem pensa diferente da gente. E aí a gente dá um passo para a inclusão, um passo para viver as diversidades, um passo para viver a comunidade e uma comunidade segura. E aí a gente vê logo de cara os fariseus, que são companheiros de Jesus, no sentido de para onde Jesus vai, eles vão atrás. Esse grupo que também se assemelha a personagem de Judas Iscariotes, né, que questionou o perfume que essa mulher, no texto de Mateus 26, de 6 a 13, o perfume que essa mulher gasta, poderia dar aos pobres, o valor desse perfume. Aqui eles vão dizer agora pronto, agora foi que deu, porque ele cura em função de quem? Qual é o poder que emana dele? Nessa tradição oral que vai sendo transferida de boca em boca, de memória em memória, de afirmação em afirmação, e aí se coloca uma personagem que não é uma personagem agradável. O teólogo e biblista Paulo Et, ele, quando se refere a Davi, ele fica assim agoniado. Às vezes ele diz, inclusive ele canta aquela canção: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu danço como o rei Davi. Quem é anglicano já ouviu o Paulinho falar sobre isso. Ele diz, que Davi é esse que as pessoas colocam como sendo quase uma deidade ou quase uma utopia a ser alcançada? Esse Davi matou, esse Davi estuprou, esse Davi desorganizou a família era toda desajustada, e ele é um modelo de espiritualidade e de santidade para que seja seguido? Não. E ao mesmo tempo, esse mesmo grupo que faz essa análise acerca de Jesus sobre a sua origem, né? Será que ele não é filho de Davi? Ou seja, para fazer tudo isso ele tem que ser filho, tem que ter uma linhagem, tem que ter um pedigree, ele tem que ser de algum clã. E aí os fariseus entram de imediato e dizem, não, isso aí é de coisa de quem é estranho, de gente que é de fora, isso não pode ser de forma alguma da nossa tradição, da nossa tribo, nem pode ser de Javé. Pelo contrário, eu não vou entrar agora nos meandros do texto, porque a gente precisa dar um salto de qualidade. Eu costumo dizer aqui, imagino, né? Salto de qualidade. Eu costumo dizer aqui que não há pecado, porque o texto na última parte da perícope vai falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu costumo dizer aqui na paróquia, no momento de confissão, que não há pecado que seja capaz de impedir a misericórdia e a graça divina e a manifestação do perdão de Deus para as nossas vidas. Não existe. Inexiste esse pecado que possa tocar tão fortemente a divindade ou Deus que a gente crê, de forma tal que ele se sinta magoadinho, assustadinho e diga, eu não vou perdoar mais esse pecado porque foi no âmago do meu brio, foi no profundo do ser existencial que é essa divindade, essa deidade. Imagina se Deus, se
a quem a gente crê como Deus tivesse o menor pecado que fosse, pequeno que fosse, capaz de dizer que ele não é mais, não tem mais condições de expressar com dignidade a misericórdia e o seu perdão, ele não seria digno que a gente se encontrasse, ele não seria digno sequer que a gente o cultuasse, que a gente se aproximasse dele, que a gente criasse convivência em torno dessa divindade. 3 aspectos a gente pode desconfiar que pode ser que desagrade a Deus, porque nos desagrada a nós mesmas. O pecado que a gente comete contra a gente mesma, e há uma forma, um grupo de pecados enormes que a gente pode cometer contra a gente mesmo. Beber exageradamente, de maneira que você não controle e que você fique dependente, sem julgamento moralista, não se trata disso. Comer açúcar ou sal, se o médico chega para você e diz, tua glicose está alta, tua pressão está alta, teu fígado não suporta e você nem se importa, você está pecando contra você, contra a sua própria existência, não é? Contra a sua própria existência. Que mais? Quantos sinais de pecados que a gente comete contra a gente, não é contra Deus que fica magoadinho naquela imaturidade existencial. Imagine Deus em conflito, agora a irmã, o irmão me ofendeu. Não é possível. O outro pecado que pode desagradar a Deus, mas que não o atinge, porque ele é extraordinariamente misericordioso, é o pecado que a gente comete contra outras pessoas. Contra as outras pessoas, é observar as pessoas esquecidas, escanteadas, negligenciadas, empobrecidas, excluídas, como é o caso da personagem que o texto identifica como sendo uma pessoa cega e sem falar, e não reconhecer nela a presença de Deus. E não somente isso, excluí-la da nossa convivência, porque se imagina que a igreja não é um lugar que deva acolher as pessoas, todas elas como elas são. Ou que a gente possa, diante disso, se calar diante do capacitismo, se calar diante da discriminação e do racismo, da xenofobia, se calar diante da discriminação e do preconceito contra as pessoas LGBTQIA+. Esse é o pecado que a gente comete contra outra pessoa, que eu sou capaz de cometer contra você que me assiste, se eu não consigo, a partir do parâmetro cristão, te acolher na comunidade e propiciar um espaço de paz e de segurança para você e para mim. E o último aspecto de um pecado que a gente pode cometer, mas não é nessa perspectiva sublime, sobrenatural, não, é no dia a dia, no cotidiano. O terceiro e último pecado é contra a criação toda, e inclui a mim, inclui a você e inclui a criação toda. O cerrado, que as pessoas não respeitam enquanto bioma, a floresta, a Amazônia, a floresta atlântica, a mata, as zonas da mata nos litorais brasileiros do Nordeste, o Pantanal, o lixo que a gente joga na rua, a gente está andando no carro, daqui a pouco joga-se latinha de bebida fora, a gente está saindo com um cachorrinho. Tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter também um equilíbrio de criticar a estrutura que propicia isso, mais do que o indivíduo ou a pessoa. Porque a pessoa que joga a garrafinha pela janela, ela é sem educação, básico. Mas a fábrica que constrói a latinha, o plástico, e não retoma isso de volta, e ela é muito mais estruturalmente pecadora do que quem joga o lixo na rua sem educação. Peca também, mas a estrutura do mal está posta, está colocada neste Beelzebul, neste espírito do mal que desorganiza a vida, que desestrutura a existência. Espero que você tenha me compreendido e tenha acolhido esse texto, que a gente precisa cuidar de todas as pessoas, de cuidar das pessoas todas e de toda a criação e da gente. Se você estiver sofrendo, se você estiver com dificuldade, busca ajuda. Você também pode buscar ajuda conosco, que na medida que a gente puder te apoiar, será uma satisfação. Vamos orar? Eu quero agradecer a reverenda Rose Cunha, que está aqui com a gente, o Rafael, o Luiz, todas essas pessoas que estão nos acompanhando. A gente vai estar sempre apoiando, agradecendo a vocês por estar conosco e orando com vocês aos sábados. Hoje foi um pouquinho mais cedo, mas
todas as quartas-feiras. Eu sou meio desorganizado, às vezes eu troco o nome de pessoas, eu tenho alguma coisa, parênteses, vamos dizer assim, a Covid acentuou ainda mais isso em mim, mas todas as quartas-feiras, a partir normalmente de 8h10, 8h30, o Espírito do Senhor seja com vocês e permaneça também. Oremos. Ó divindade que é pleno em amor e nos acolhe a todas as pessoas como nós somos, crentes, descrentes, ateias, ateus, a humanidade toda a criação se pertence mutuamente e pertence a Ti, seja qual nome a gente te dê, seja qual nome, todas as tuas existências em nós. Cuida de cada qual da gente, cuida das nossas gentes e dá-nos a graça de viver em Tua presença hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu vou passar uns avisos rapidamente. Eu já falei sobre o tempo da criação. Você pode localizar essas informações no site tempodacriação.org.br, uma página em inglês. Você consegue encontrar todas as informações nesta página. Como a gente combinou também, vamos participar do Grito dos Excluídos, que é proposto pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas que já há muito tempo os movimentos e as organizações sociais assumiram esse papel de organizar o Grito dos Excluídos, que é no dia 7 de setembro, então procura aí na tua cidade onde e como participar. O tema desse ano é Vida em Primeiro Lugar. Você tem fome? Você tem sede e fome de quê? Vale realmente a pena. Está aqui o cartaz dos Excluídos para este ano. E como a gente deixa sempre uma sugestão de podcast, essa semana eu encontrei um que eu realmente preciso compartilhar com vocês, que é o podcast Bom Dia Óbvios. Esses sentimentos vão nos contar histórias. O podcast Bom Dia Óbvios, se escreve OBVIOUS. Mais especificamente, o episódio Seu Trauma Não Te Define. Esse podcast ele é produzido por Marcela Ceribelli e faz desta vez a entrevista com uma psicóloga chamada Ediane Ribeiro, que fala sobre os traumas da existência. Excelente, vale realmente a pena escutar esse episódio. O episódio 204, Seu Trauma Não Te Define, com Ediane Ribeiro, no podcast Bom Dia Óbvios. Nós também daqui da nossa diocese, nós temos uma plataforma de podcasts muito interessantes. Mensagem de Fé e Esperança, que é feito pelo clero desta diocese, por seu bispo, e o Radar de Direitos Humanos, que é produzido por mim, pelo reverendo Espiúca, e que desta última vez, deixa eu ver aqui, tem um episódio especificamente com a Ivone Gebara, que vale a pena também assistir ou ouvir, né? Que é Teologia Feminista e Direitos Reprodutivos, com Ivone Gebara, e o último, Pessoas LGBTQIAP+, as estratégias de permanências nas denominações cristãs, deve ser realmente assistido por cada qual de nós. Essa é a nossa sugestão de podcasts nessa semana. Pois bem, eu sou Isaías Torquato, como disse no início, uma satisfação estar com cada qual de vocês. Um cheiro para você que nos acompanha. Até a próxima semana, um cheiro em cada qual de vocês. Eu exerço e estou na função de pároco da Paróquia Anglicana São Felipe, na rua Rio Verde, número 1257, no setor Campinas, no centro de Goiânia. É um bairro próximo ao centro de Goiânia, mas é um bairro grande. E o nosso contato é o 62992322157. Pode falar por lá pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. Nossa celebração ocorre sempre aos domingos, a partir das 9 horas a gente já está aqui na comunidade. Então, se quiser vir tomar um cafezinho com a gente, participar com a gente, fique à vontade, todas as pessoas são bem-vindas e a gente vai buscar o máximo da nossa atenção, cuidado de você. Que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, continue nos acolhendo, nos ajudando e nos ajudando a ajudar umas às outras. E que a gente se encontre na próxima semana. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem, força no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E vamos ao Senhor com alegria e poder do Espírito Santo.
céu azul, o arco-íris. Eu vejo Deus, eu vejo Deus no pólen de uma flor, no gesto de amor. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo Deus na imensidão do mar, aonde quer que eu vá, eu vejo Deus. Eu vejo Deus numa estrela a brilhar, nas noites de luar. Eu vejo Deus, eu vejo Deus nas notas de uma canção, no raio, no trovão. Eu vejo Deus, eu vejo Deus em toda parte, sim, até dentro de mim, em todos os órgãos meus. Eu vejo